Imagine uma jovem de 24 anos. Ela está deitada numa cama estreita, dentro de um convento no interior da França. Seus pulmões estão destruídos pela tuberculose. Cada respiração é uma batalha. Ela cospe sangue há meses. O calor do verão de 1897 torna tudo ainda mais insuportável. As freiras ao redor rezam em silêncio, sabendo que o fim está próximo. E ainda assim, essa jovem sorri. Não é o sorriso de quem não sente a dor. Não é o sorriso de quem está anestesiado ou alheio ao sofrimento. É o sorriso de quem tomou uma decisão interior, profunda, inabalável, a decisão de não deixar que a dor defina quem ela é. A decisão de amar até o último segundo. Dias antes de morrer, ela reuniu as últimas forças que lhe restavam e disse algo que as irmãs ao redor nunca esqueceriam. Uma frase simples, quase sussurrada, mas que carregava o peso de uma vida inteira vivida com uma intensidade que poucos seres humanos já alcançaram. Ela disse: "Passarei meu céu fazendo bem na terra." Ninguém naquele quarto imaginava o que aquelas palavras significariam para o mundo. Ninguém sabia que aquela jovem desconhecida, que nunca saiu do convento, que nunca pregou em praças públicas, que nunca fez nenhum milagre visível em vida, se tornaria uma das santas mais amadas e mais invocadas de toda a história do catolicismo. Ninguém sabia que décadas depois, soldados morreriam nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial com o livro dela no bolso. Que missionários levariam as palavras dela para tribos nunca alcançadas pelo Evangelho. Que pessoas em todos os continentes relatariam ter recebido uma rosa, às vezes literal, às vezes simbólica, como sinal de que ela havia ouvido suas orações. Ela morreu em 30 de setembro de 1897. E então cumpriu a promessa. As rosas começaram a cair. Para entender a grandeza do que Teresinha Martim deixou para o mundo, precisamos voltar ao começo. Precisamos conhecer a menina antes da santa. Precisamos entender de onde veio aquela vontade de ferro que se escondia por trás de um rosto delicado e de um temperamento aparentemente dócil. Marie-Françoise Thérèse Martin nasceu em 2 de janeiro de 1873, na cidade de Alençon, na Normandia francesa. Era a caçula de 9 filhos, embora apenas 5 tenham sobrevivido à infância. Seu pai, Louis Martin, era um relojoeiro profundamente religioso. Sua mãe, Zélie Guérin, era uma habilidosa fabricante de rendas que administrava o próprio negócio com rara competência para uma mulher do século XIX. Os dois eram uma raridade, um casal que havia tentado o caminho da vida consagrada antes do casamento, ele em mosteiro, ela em convento, e que, ao não ser aceito, encontraram um no outro um companheiro de santidade no mundo secular. Hoje, Louis e Zélie Martin são os únicos casal casado canonizado juntos pela Igreja Católica. Mas a infância de Teresinha não foi fácil. Aos 4 anos, ela perdeu a mãe para o câncer de mama. Foi uma perda devastadora. A menina que antes era alegre e expansiva fechou-se em si mesma. Ela própria descreveria depois que entrou num período de extrema sensibilidade emocional, chorava por qualquer coisa, ressentia-se profundamente de críticas, precisava de constante aprovação e afeto. Era uma criança frágil no sentido mais íntimo da palavra. Mas havia algo nela que não era frágil. Havia uma chama. Uma determinação que ainda não havia encontrado o caminho certo para se manifestar. Aos 10 anos, enquanto suas irmãs estavam no Carmelo e seu pai tentava administrar a saudade e a nova dinâmica familiar, Teresinha foi acometida por uma doença misteriosa. Febres altas. Tremores. Alucinações. Os médicos não sabiam o que era. A família rezava sem parar. E então, no momento que ela descreveria com detalhes em seu diário anos mais tarde, ela olhou para uma estátua de Nossa Senhora que havia no quarto e viu um sorriso. Um sorriso real, vivo, luminoso. E em questão de momentos, os sintomas desapareceram. Ela foi curada. E aquela experiência não a deixou apenas grata. Deixou-a com fome. Uma fome espiritual que não caberia numa vida comum, numa fé de domingo, num catolicismo de conveniência. Ela queria dar tudo. Ela queria ser santa. E para Teresinha, querer era já começar. A maioria das pessoas, ao sentir um chamado religioso profundo, espera. Considera. Pondera.
tem medo. Deixe o mundo tentar primeiro. Talvez um dia, quando estiver mais velha, mais preparada, quando as circunstâncias permitirem. Terezinha tinha 15 anos e não estava disposta a esperar. Sua irmã Pauline já havia entrado no Carmelo de Lisieux. Sua irmã Marie também. E Terezinha sabia, com aquela certeza que vai além do raciocínio e habita o coração, que aquele era o seu lugar. O Carmelo. A vida de clausura total. O silêncio. A oração. O sacrifício escondido do mundo. O problema era que a lei canônica exigia que a candidata tivesse pelo menos 16 anos. Ela tinha 15. O prior da diocese analisou o caso e disse não. Ela pediu ao bispo. O bispo também disse não. As portas se fechavam uma após a outra, e cada não seria motivo suficiente para qualquer adolescente desistir e concluir que talvez não fosse o momento certo, que talvez Deus tivesse outros planos. Terezinha concluiu que precisava falar com o Papa. Não é uma figura de linguagem. Ela literalmente foi a Roma, em novembro de 1887, numa peregrinação diocesana organizada para celebrar o jubileu sacerdotal do Papa Leão XIII. Seu pai a acompanhou. E Terezinha foi com um único objetivo, chegar até o pontífice e pedir pessoalmente autorização para entrar no Carmelo aos 15 anos. As regras da audiência eram claras e rígidas. Os peregrinos se ajoelhariam diante do Papa, receberiam a bênção e seguiriam em frente. Ninguém deveria falar. Era uma norma protocolar, e os organizadores da peregrinação reforçaram isso antes da entrada no salão. Terezinha ouviu a regra. E quando chegou a sua vez, ajoelhou-se diante de Leão XIII, olhou nos olhos do homem mais velho do mundo cristão, e falou. Com lágrimas escorrendo pelo rosto e uma voz que tremeu mas não cedeu, ela disse, Santíssimo Padre, em honra do vosso jubileu, permiti que eu entre no Carmelo aos 15 anos. O Papa inclinou-se levemente. Posou as mãos na cabeça dela. E respondeu que, se fosse a vontade de Deus, ela entraria. Os guardas gentilmente, mas firmemente, a conduziram para fora do salão. Ela chorou muito naquele dia. Sentiu que havia falhado, que havia sido ridícula, que talvez Deus estivesse lhe dizendo algo que ela não queria ouvir. Mas meses depois, a autorização especial veio. A diocese de Bayeux, após nova análise, concedeu a entrada. Terezinha Martim cruzou os portões do Carmelo de Lisieux em abril de 1888, com 15 anos e 8 meses. Aquela não era uma menina passiva. Aquela era uma guerreira. Uma guerreira que havia aprendido a disfarçar a própria força atrás de um sorriso. Dentro do Carmelo, Terezinha encontrou algo que a maioria das pessoas de fora não esperaria encontrar num convento, a dificuldade de viver com outras pessoas. A vida carmelita é intensa. A oração é longa. O silêncio é quase absoluto. As privações físicas são reais. E no meio de tudo isso, há freiras com personalidades distintas, com tensões não ditas, com hábitos irritantes, com incompatibilidades que o mundo secular resolve simplesmente se afastando, mas que no convento precisam ser enfrentadas todos os dias, no mesmo refeitório, na mesma capela, no mesmo corredor estreito. Havia uma irmã mais velha cujo jeito de rezar irritava profundamente Terezinha. Durante o tempo de oração em silêncio, essa irmã tinha o hábito de chacoalhar continuamente o seu rosário, produzindo um barulho seco e repetitivo que cortava a concentração de Terezinha como uma agulha. E Terezinha, que havia desenvolvido uma sensibilidade emocional aguçada desde a infância, sentia aquilo como uma tortura. O que ela fez? Ficou ali, parada. E em vez de deixar a irritação dominar, ela tentou algo que nunca havia tentado, transformar aquele barulho irritante em música. Ela se concentrou não no incômodo, mas na intenção. Aquela irmã estava rezando. Aquele barulho era o som de uma alma buscando a Deus. E se era assim, então ela poderia oferecer a própria irritação como uma oração. Esse episódio pequeno, quase insignificante, que ela mesma registrou com humor e honestidade em seus escritos, foi o semente de algo muito maior. Foi o embrião do que ela chamaria de a Pequena Via. A Pequena Via não é uma filosofia complicada. Não exige anos de estudo teológico para ser compreendida.
Sua beleza está justamente na simplicidade radical. A ideia central é esta: a santidade não está reservada para os que fazem grandes coisas. A santidade é acessível a qualquer pessoa que faça as coisas pequenas com grande amor. Teresinha chegou a essa conclusão ao se comparar com os grandes santos que admirava. Francisco de Assis, Teresa de Ávila, João da Cruz, figuras monumentais, de uma grandeza espiritual que ela sentia que nunca poderia alcançar. E foi aí que ela teve a percepção que mudaria tudo. Talvez ela não precisasse alcançar aquela grandeza. Talvez Deus não estivesse pedindo isso dela. Ela escreveu: eu queria encontrar um elevador para subir até Jesus, porque era pequena demais para subir a dura escada da perfeição. E então ela entendeu: o elevador era os braços de Jesus. O elevador era a confiança total. O elevador era chegar diante de Deus exatamente como se era, pequeno, limitado, imperfeito, e entregar isso completamente, sem reservas, sem negociação. Varrer o corredor com amor. Servir o jantar com amor. Sorrir para a irmã difícil com amor. Suportar o frio da madrugada na oração com amor. Aguentar a injustiça sem reclamar, com amor. Cada ato ordinário, por menor que fosse, tinha o potencial de se tornar extraordinário se feito com a intenção certa. Se feito como presente a Deus. Essa era a matemática espiritual de Teresinha. E ela era revolucionária. Porque democratizava a santidade. Dizia ao camponês cansado, à mãe sobrecarregada, ao doente acamado, ao trabalhador anônimo: você também pode ser santo. Exatamente onde está. Com o que tem. Fazendo o que já faz, mas com amor. Há um manuscrito. E preciso falar sobre ele porque é nele que tudo converge: a história de vida de Teresinha, a pequena via, a promessa, e o milagre que quase nunca chegou ao mundo. Em 1895, a priora do Carmelo de Lisieux, a Madre Agnes de Jesus, que era Pauline, a irmã mais velha de Teresinha, deu a ela uma instrução simples: escreva algumas memórias da infância. Era um exercício comum em comunidades religiosas. Uma forma de preservar a história de vida de alguém como testemunho espiritual para as outras irmãs. Teresinha obedeceu. Sem drama, sem pretensão. Ela pegou um caderno simples e começou a escrever à noite, depois das obrigações do dia, com uma letra miúda e precisa, escrevendo a luz insuficiente do convento, com uma saúde que já começava a se deteriorar. Ela escreveu sobre a infância. Sobre a perda da mãe. Sobre o sorriso de Nossa Senhora. Sobre a ida ao Papa. Sobre a entrada no Carmelo. E então, quando outras superioras pediram mais, ela escreveu sobre a vocação, sobre o amor, sobre a pequena via, sobre a fé, especialmente sobre a fé nos momentos em que ela havia desaparecido. Porque havia algo que Teresinha ainda não havia contado para ninguém. Algo que ela carregava em segredo desde abril de 1896. Naquele mês de abril, enquanto a tuberculose ainda estava em seus estágios iniciais e ela ainda conseguia cumprir a maior parte de suas obrigações, algo aconteceu no interior de Teresinha que foi, em suas próprias palavras, mais assustador do que a doença física. A presença de Deus simplesmente desapareceu. Não foi uma dúvida intelectual. Não foi uma crise de fé no sentido filosófico, aquele tipo de questionamento que os teólogos debatem em bibliotecas aquecidas. Foi uma ausência visceral, brutal, desconcertante. Ela, que desde criança havia vivido com uma consciência viva e constante da presença divina, que rezava e sentia que era ouvida, que amava e sentia que esse amor era correspondido, acordou um dia e encontrou apenas silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Um vazio onde antes havia presença. E o mais aterrorizante, esse estado não passou. Durou 18 meses. Durou até o dia em que ela morreu. 18 meses de tuberculose avançando, de dor física crescente, de dificuldade para respirar, e ao mesmo tempo, 18 meses de escuridão espiritual interior. A combinação seria mais do que suficiente para destruir qualquer fé menos ancorada. Como Teresinha reagiu? Ela não fingiu que a escuridão não existia. Ela não performou uma alegria que não sentia. Ela não pregou certezas que havia deixado de experimentar. Com uma honestidade que ela própria é uma forma de santidade,
ela escreveu sobre aquela noite escura com toda a sua brutalidade. Mas ela tomou uma decisão. Uma decisão que nenhum sentimento, nenhuma emoção, nenhuma experiência poderia mudar. Ela escolheria acreditar mesmo sem sentir. Ela escolheria amar mesmo sem certeza. Ela escolheria rezar mesmo no silêncio. Ela escreveu: corro para o meu Jesus, digo-lhe que amo, mesmo que não sinta esse amor. E Jesus parece dormir no meu barquinho, mas a tempestade não me assusta. Era a pequena via sendo aplicada no seu nível mais radical. O ato mais ordinário de todos, continuar acreditando quando tudo dentro de você grita para desistir, feito com o maior dos amores. E foi justamente nessa escuridão, com os pulmões falhando e a fé sendo testada além de qualquer limite imaginável, que Teresinha escreveu algumas das páginas mais luminosas da história da espiritualidade cristã. Porque é na noite mais profunda que as estrelas ficam mais visíveis. E porque às vezes a santidade não tem o rosto da paz, tem o rosto da escolha. Quando Teresinha morreu, em 30 de setembro de 1897, os cadernos estavam numa gaveta do convento. A Madre Agnes os leu com cuidado. E ficou em dúvida. O material era pessoal, íntimo, repleto de detalhes de uma vida interior que Teresinha nunca havia exposto em público. Uma das irmãs, ao folhear rapidamente os manuscritos, chegou a comentar que não havia ali nada de extraordinário. Que era o diário de uma jovem religiosa comum. Madre Agnes insistiu. Ela havia vivido de perto a vida de Teresinha. Ela sabia que havia algo naquelas páginas que ultrapassava o pessoal e alcançava o universal. Ela editou, compilou, organizou os 3 cadernos, que ficaram conhecidos como manuscritos A, B e C, e em 1898, apenas um ano após a morte de Teresinha, o livro foi publicado com o título História de uma Alma. A primeira tiragem foi de 2.000 exemplares, destinados à distribuição interna entre conventos e comunidades religiosas. Em poucos meses, os pedidos começaram a chegar de fora. De dioceses, de paróquias, de famílias comuns, de soldados, de doentes, de pessoas que nunca haviam pisado num convento mas que, ao ler aquelas páginas, sentiram que alguém finalmente havia descrito com palavras exatas o que elas mesmas viviam, a luta, a dúvida, o desejo de ser bom sem ter certeza de estar conseguindo. Em poucos anos, História de uma Alma havia ultrapassado as fronteiras da França e estava sendo traduzido para outros idiomas. Cartas chegavam ao convento de Lisieux de todos os cantos do mundo, relatando graças recebidas, curas inexplicadas, conversões súbitas, consolos que chegaram no momento exato em que tudo parecia perdido. Nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, soldados franceses, ingleses, alemães, dos 2 lados do conflito, foram encontrados mortos com o livro no bolso. Missionários jesuítas levaram História de uma Alma para a África, para a Ásia, para a Amazônia. O Papa Pio X, ao ser informado do fenômeno, disse que Teresinha seria a maior santa dos tempos modernos. Em 1925, apenas 28 anos após sua morte, ela foi canonizada pelo Papa Pio XI. A velocidade da canonização era, por si só, um sinal da dimensão do que havia acontecido. Em 1997, 100 anos após sua morte, o Papa João Paulo II a declarou doutora da Igreja, o mais alto reconhecimento que a Igreja Católica pode conferir a um teólogo ou a um mestre espiritual. Ela se tornou a 33ª doutora da história. A mais jovem de todas. A única que morreu antes dos 25 anos. Um manuscrito que quase foi para a gaveta para sempre tornou-se um dos livros mais lidos da história da humanidade. Está disponível em mais de 60 idiomas. Há pessoas em aldeias da Papua Nova Guiné, em cidades do Japão, em favelas do Brasil, em prisões nos Estados Unidos, que tiveram suas vidas transformadas por aquelas páginas escritas à noite por uma jovem doente num convento do interior da França. Então o que aconteceu com a promessa? Passarei meu céu fazendo bem na terra. As rosas caíram. E continuam caindo. Em todo o mundo, há um fenômeno que os devotos de Santa Teresinha conhecem bem e que os não devotos costumam achar curioso, a questão das rosas. Antes de morrer, Teresinha disse às suas irmãs: após minha morte, farei cair uma chuva de rosas. E desde então, pessoas que rezam pedindo a sua intercessão relatam:
com uma consistência que atravessa culturas e continentes, ter recebido uma rosa como sinal. Às vezes uma rosa física que aparece onde não havia nenhuma. Às vezes uma rosa numa janela, numa calçada, num buquê que alguém presenteia sem saber de nada. Às vezes o sinal é simbólico, uma graça que chega no momento exato, uma paz que não tem explicação racional, uma coincidência impossível demais para ser coincidência. A Igreja não exige que os fiéis acreditem nessas histórias. Mas os registros são incontáveis. E o que eles apontam, coletivamente, é algo maior do que o sobrenatural pelo sobrenatural, eles apontam para uma presença. Para o cumprimento de uma palavra dada. Ela disse que passaria o céu fazendo o bem. E parece que está cumprindo. Mas há algo que vai além das rosas. Há algo que Teresinha deixou especificamente para você, que não depende de experiências místicas, que não exige visões ou sinais ou coincidências milagrosas. Algo que você pode levar daqui agora mesmo e aplicar hoje, no dia mais comum e ordinário da sua vida. Ela te deixou uma permissão. A permissão de ser pequeno. Vivemos num mundo que exige grandiosidade. Que mede o valor de uma vida pelo tamanho das conquistas, pelo número de seguidores, pelo impacto visível e mensurável que deixamos para trás. Um mundo que diz que você precisa ser extraordinário para importar. Que a sua história só vale alguma coisa se ela for digna de um documentário ou de uma biografia. Teresinha Martim viveu 24 anos. Passou os últimos 9 dentro de um convento. Nunca pregou para multidões. Nunca fundou uma ordem. Nunca escreveu um tratado teológico de centenas de páginas. Nunca fez um milagre documentado em vida. E ainda assim, o Papa Pio X a chamou de a maior santa dos tempos modernos. Por quê? Porque ela descobriu, e teve a coragem de proclamar, que a santidade não é uma questão de escala. É uma questão de amor. Você pode varrer um corredor e ser santo. Você pode lavar a louça e ser santo. Você pode suportar um dia difícil no trabalho, uma conversa desgastante, uma crítica injusta, uma saudade que não passa, e em tudo isso, se escolher o amor, você está fazendo exatamente o que os maiores santos fizeram. Ela disse, Deus não pode inspirar desejos irrealizáveis. Se você sente dentro de si um desejo de ser melhor, de amar mais, de viver com mais significado, esse desejo não é seu. Esse desejo foi colocado ali por alguém que acredita que você é capaz de realizá-lo. E o caminho para realizá-lo não passa necessariamente por grandes gestos. Passa pelo próximo momento. Pela próxima escolha. Pelo próximo ato ordinário feito com amor extraordinário. A pequena via não é para os fracos. É para os honestos. Para os que sabem que são limitados e que escolhem, mesmo assim, não desistir de amar. Para os que estão na própria noite escura, naquele período em que a fé parece ter ido embora, em que rezar parece falar para o vazio, em que continuar parece não fazer sentido, e que decidem acender uma vela de todas as formas. Para os que vivem momentos de dor intensa e escolhem, como Teresinha escolheu, não deixar que a dor tenha a última palavra. Teresinha Martim morreu em 30 de setembro de 1897. Tinha 24 anos. Estava exausta, consumida, sofrendo de um jeito que poucos conseguem imaginar. E nos últimos momentos, olhou para a cruz que segurava nas mãos e disse, eu amo, meu Deus, eu vos amo. Essas foram suas últimas palavras. Não uma queixa. Não um alívio. Um amor. E aquela jovem que havia prometido passar o céu fazendo bem na terra começou imediatamente a cumprir o que havia prometido. As cartas chegaram. As graças foram relatadas. As rosas caíram. E um livro que quase não existiu tornou-se lido em 60 idiomas por pessoas em todos os continentes, em todos os séculos desde então, encontrando nas páginas escritas à noite por uma jovem doente exatamente o que precisavam encontrar, a permissão de ser quem são, onde estão, com o que têm, e amar assim mesmo. Esse é o legado de Teresinha. Não é um legado de perfeição. É um legado de perseverança. Não é um legado de grandiosidade. É um legado de fidelidade ao pequeno. É o legado de quem entendeu que Deus não precisa de heróis que nunca caem. Ele precisa de pessoas que caem, levantam, e continuam andando, com um sorriso, se possível,
E com amor, sempre. Cada rosa que cai em algum lugar do mundo hoje, cada graça recebida, cada consolo que chega no momento certo, cada lágrima enxugada de alguém que rezou com o coração partido, é ela. Passando o céu fazendo o bem na terra. Você não precisa esperar o céu para fazer o mesmo. Pode começar agora. Com o que tem. Onde está? Um sorriso. Uma palavra gentil. Um gesto de amor no momento mais ordinário do seu dia. Isso é a pequena via. Isso é a promessa das rosas.